Há alguns anos atrás, o Hayao Miyazaki, o homem Estúdio Ghibli, falou sobre O Senhor dos Anéis em uma entrevista e deu um bafafá na internet dele criticando Tolkien, falando sobre como os filmes americanos falam de matar inimigos sem separação de civil e soldado e que se é seu inimigo pode se matar milhões, infinitos deles, que não vai dar em nada, não tem nenhum problema. E que O Senhor dos Anéis é exatamente desse jeito. E a crítica dele foi interpretada que os inimigos do Senhor dos Anéis são povos asiáticos e ou africanos. Mas é meio que uma fake news tudo isso, pois ele não estava falando do Tolkien, mas sim dos filmes especificamente, e cita a obra original de forma positiva na entrevista, dando a entender que ele leu O Senhor dos Anéis e ele provavelmente é meio fã. Só falo que ele é meio fã porque eu não sei dizer se o Miyazaki já gostou de algo de verdade na vida dele para ele ser fã completamente, além de aviões, é claro. Mas outro autor que é famoso por não gostar de nada aparentemente é o próprio Tolkien. Então por que não tentarmos discutir sobre se o Tolkien estivesse vivo e bem, se ele iria ou não gostar dessas mídias orientais malucas, como os próprios filmes do Estúdio Ghibli. Só acho importante explicar o ponto do Miyazaki antes, para quem não entendeu, que na entrevista dele, ele fala sobre como o Senhor dos Anéis desumaniza os inimigos e os trata como monstros. Isso aí já é um conceito abominável para o Miyazaki, mas fica ainda pior quando você considera que esses inimigos dos povos livres da Terra-média podem ser interpretados como sendo de origem africana ou asiática. Ou seja, o Miyazaki aprova a cena da família Orquina no Anéis de Poder. Essa visão do Senhor dos Anéis ser uma obra racista é algo fácil de se pensar, pois um dos objetivos do Tolkien ao escrever a Terra-média era elaborar uma mitologia para a Inglaterra, que assim como o Brasil só tem folclore por lá, o que não é ruim, mas obviamente o Tolkien era um amante de mitologia, seja pelas suas referências claras como elfos, anões e tudo mais da mitologia nórdica, ou simplesmente pela existência de um anel que parece ter sido muito inspirado pela lenda do Anel de Gages da mitologia grega. Eu falo mais nisso nesse vídeo aqui que tá pros membros. E pra mim é inevitável que uma mitologia da Inglaterra acabe antagonizando o resto do mundo, tanto pela história antiga da Inglaterra, deles ter sido invadidos pelos romanos, ou então pelos saxões, então por todo o resto, e depois deles mesmo terem se tornado um país imperialista que invade outros países e cria suas colônias na África e na Ásia, mas é impossível você chegar no Senhor dos Anéis e ter qualquer ideia real de supremacia racial aderida ou supremacia alienígena. Senhor dos Anéis é uma obra sobre companheirismo na guerra, sobre as vontades do homem contra a moral, e também sobre desinformação tática, porque eles só ganham do Sauron no Senhor dos Anéis porque eles usam os Palantires para fazer ele pensar que um anel estava com Aragorn no final, o que basicamente voltou a atenção do Sauron para os locais errados, dando uma brecha para o anel poder ser destruído. Sim, Tolkien previu Metal Gear Solid 2 que previu o nosso futuro, durma com essa. Mas o ponto é que os filmes do Peter Jackson, apesar de serem ótimas adaptações, eles não são 100% fiéis. O ponto principal é que o filme tem um grande foco em ação, o que acaba retirando as partes do livro que explicam e dão mais profundidade para o povo do leste, que foram enganados pelo Sauron e são tão vítimas quanto os povos do oeste. O filme retira vários momentos que davam um mínimo de empatia para esses inimigos e adicionando cenas que fazem você realmente pensar se a escrita do Peter Jackson é realmente muito boa. Back on the menu, boys. Ou simplesmente trocando interlocutor, pois salvo engano no livro tem a cena do Sam se perguntando sobre a vida de um oriental que morreu na frente dele, e no filme dão essa fala por Faramir, que dá um contexto mais militarizado para a cena, pois é um soldado falando de outro ao invés de ser um jovem se perguntando do futuro de outro jovem, e é disso que o Hayao Miyazaki estava criticando dos filmes, pois eles tratam os inimigos como sendo só seres descartáveis, e o filme até mesmo acaba mudando e reduzindo personagens em prol da ação. Por exemplo, quando na versão estendida o Aragorn mata o Boca de Sauron, sendo que o Aragorn jamais deveria fazer algo assim, pois o Boca de Sauron era apenas um emissário e pelas leis diplomáticas não se matam emissários, a não ser que sejam demônios, né, Frieren? E isso no Senhor dos Anéis é um ponto grave, pois o foco final da história é sobre como o bem não precisa usar os artifícios do mal para vencer, algo que é quebrado por essa cena do Aragorn. Mas claro que os filmes são maravilhosos ainda, eles só obviamente não são totalmente perfeitos, mas nada é. Agora, se o Sauron ou um
anel e os orcos representam alguma coisa pior, vai da própria vontade do Tolkien responder. Mas geralmente eles não representam nada mais do que eles realmente são, porque o Tolkien tem uma relação meio conturbada com alegorias. É quase uma piada nesse canal já falar sobre o Tolkien odiar alegorias, mas isso é um pouco mais complicado porque às vezes parecia que o Tolkien não odiava tanto assim alegorias, ao mesmo tempo que ele parecia não gostar de histórias que as utilizavam demais, seja política ou religiosamente. Até que ele não gostava das histórias do seu amigo Lewis, As Crônicas de Nárnia, que tinha muita alegoria religiosa bem direta. Mas o Lewis se defendeu dizendo que não era alegoria, mas uma fanfic bíblica, pois o Aslan não era tipo Jesus, ele era Jesus diretamente, o que não melhorou a opinião do Tolkien, pois ele estava colocando as palavras dele na boca de Jesus. Mas enfim, o Tolkien às vezes já usou a palavra alegoria para descrever sua história, inclusive ele respondendo na dúvida sobre o anel representar a bomba atômica, e ele já dizendo que sim e que não, mas eu acho que no fim o Tolkien negaria isso apenas pelo peso da história, pois um anel pode representar um grande mal pessoal no mundo, que naquela época era a bomba atômica, mas hoje em dia seria as inteligências artificiais que já estão lutando numa guerra de desinformação contra nós, igual no Metal Gear Solid 2. Tá, mas sobre o Tolkien e anime, essa capivara não quer falar não, né? Ok, primeiramente, precisamos entender a história do Tolkien com animação, porque a indústria mundial de animação ainda estava crescendo enquanto ele estava vivo, e a do Japão especificamente engatinhando. E apesar dele provavelmente nunca ter visto um Astro Boy, ele com certeza viu a Branca de Neve e os Sete Anões, e odiou, porque os anões não foram bem representados no filme, e você achando que nerd só reclamava de adaptação hoje em dia. O Tolkien, ele parecia ter esperanças no mercado de animações por outro lado, levando em consideração que a primeira coisa que ele permitiu ser produzida oficialmente da sua história foi uma animação do Hobbit, que talvez tenha broxado um pouco mais ele também sobre isso, mas mesmo assim veio o do Senhor dos Anéis também logo depois, vai saber, né? Então, em relação à animação, ele não teve as melhores experiências em vida, mas eu não acho que o estilo ou a ideia em si o enojasse necessariamente, então acho que já é um começo para começar a responder essa pergunta impossível. Mas em relação ao conteúdo dos animes, eu acho difícil o Tolkien ter gostado. Não por história ou escrita, porque isso vai depender muito do anime, do que estamos falando, e é difícil de se analisar esse ponto exatamente, mas em relação ao uso da língua na maioria dos animes. Eu não quero dizer que ele iria odiar, porque está em japonês e não em inglês, a melhor língua da história, que ele pesquisou e estudou a sua vida inteira, até achando a palavra antiga orc para escrever a sua história, ao invés de utilizar o moderno goblin, que já vem do francês, a pior língua de todas que ele odiava. Mas sim, porque é moda nos animes hoje em dia e em geral o mau uso de estrangeirismo, palavras em inglês ou em outras línguas bem soltas no meio da história para falar alguma coisa, né? O famoso clássico é quando você usa uma palavra em inglês para usar um poderzinho. Ele odiaria essa porra. Só por isso, ele se incomodaria até com animes que associam muito a história dele, como Frieren, que usam palavras em alemão de forma muito direta e sem nenhum requinte, né? Ou qualquer anime que misture muito, como ele já demonstrou odiar, e como ele não gosta de termos inventados como glibs, globs, um glork, um colegalons. 500 cigarettes. Desgostando até de Duna, que é um livro que usa muito bem as palavras sem inventar muitas, e quando o inventa, é usando termos reais e os adaptando em novas formas. Por exemplo, as máquinas que voam no Duna são os tópteros, né? Mas ainda assim não é refinado o suficiente para o paladar etimológico do Tolkien, que inventou o Sindarin, a famosa língua dos elfos da Terra-média, que não é uma seleção de palavras únicas aleatórias, mas toda a história da Terra-média é basicamente para mostrar o desenvolvimento dessa língua ao longo dos séculos pela divisão e união dos povos élficos viajando por aí, e todas as coisas desse mundo são meio que nomeadas com base nessa língua e variações dela, né? Mas em relação especificamente ao estúdio Ghibli é um pouco diferente, porque eu acho que o Tolkien poderia apreciar muito o trabalho do Hayao Miyazaki se ele compreendesse a diferença fundamental entre eles dois. O Hayao Miyazaki nasceu durante a Segunda Guerra e toda a juventude dele foi assistir os impactos da guerra no seu povo. Por isso que todos os filmes do estúdio Ghibli que se passam num tempo de guerra mostram muito mais o lado do povo que sofre com ela longe da batalha do que a batalha em si. Até filmes mais fofos como Ponyo, que nem tem guerra no filme, um dos principais dramas do filme é que o pai do protagonista não pode voltar para sua família a tempo porque ele tem que atender a um chamado da marinha, ou alguma coisa assim. A preocupação do Miyazaki é mostrar como a guerra afeta as pessoas de todas as castas e lugares de formas diferentes, enquanto que o Tolkien, ele já era um soldado que lutou na Primeira Guerra e viu todos os seus amigos morrer
morrerem nela e depois ainda teve que assistir o seu filho indo lutar na Segunda Guerra Mundial, enquanto ele esperava em casa e escrevia O Senhor dos Anéis. As histórias do Tolkien são muito mais íntimas com a batalha por conta disso, porque o Tolkien era mais íntimo com a batalha ele mesmo. Então ele mostra coisas que para ele eram muito mais importantes, como um companheirismo no campo de batalha, onde cada soldado só tem um ao outro, né, tendo até uma relação meio afetiva. Não que o Tolkien não mostre as consequências da guerra depois disso, mas sim que ele enxerga as consequências com um pouco mais de distância, como é no final do Senhor dos Anéis, quando os hobbits chegam no condado destruído pelo Saruman, um condado tomado pela indústria, que também é outro ponto que o Miyazaki e o Tolkien concordariam muito. Mas eu consigo imaginar o Tolkien pensando naquele final, com a experiência do filho dele voltando da guerra e encontrando uma Londres ainda mais destruída. Foco no ainda mais. Londres nunca está bem. Mas o que eu realmente acho bonito é que os dois pegam as piores experiências das suas vidas e tentam extrair beleza absoluta delas com poemas, palavras, visuais e melodias. Tentam mostrar valores ou tentar demonstrar uma saída mais otimista, apesar de que o Hayao Miyazaki não parece ser muito otimista pessoalmente, né? E o Tolkien meio que era um inglês britânico, professor, então provavelmente a personalidade dele não era exatamente saltitante, né? Mas enfim, eu acho que o Tolkien poderia simpatizar muito com as obras do Estúdio Ghibli, mas provavelmente odiaria algumas coisas também. Resumindo, ele não seria otaku, pois o coração dele já tá ocupado com mitologia, línguas, Inglaterra. Então o Tolkien ele simpatizaria bastante com o tipo de história que o Miyazaki conta, com as filosofias, com os contos, mas com certeza ele ficaria meio confuso com as misturebas de cultura e de conceitos que o Miyazaki coloca nos filmes dele, além de que talvez ele não sentisse tanta empatia na realidade, levando em consideração o que o Japão fez no leste asiático durante a Segunda Guerra. É meio complicado. Tchau, rapaziada. E se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixa o like, compartilha o vídeo também para mais pessoas aí ficarem ouvindo minhas besteirinhas. Por favor, comenta aí, se eu falei alguma canelada, sinta-se à vontade para me corrigir, eu não sou o homem razões aqui, ou se você tem uma opinião diferente também, comente, né? E faça como o Luiz Guilherme, o Friagem, o Peze, o William Soares Lopes, o Felipe Biodutsky e a Alana. E se torne um membro desse canal, receba conteúdos adiantadamente, além de outros privilégios iradíssimos que estão constados aí no canal. Então, sem mais nada, agradeço aí. Até a próxima. Maior comedor de pepeca da Coreia. Fala, Benito, já chupou um clitóris? Ai, que horror, que nojo! Nossa, sai fora!